Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Abram comigo a palavra de vocês em Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Até aí. Pode se assentar. Deus tem me ensinado muito nesses últimos tempos a perceber os detalhes da sua palavra. Muitas vezes nós lemos a Bíblia como um livro qualquer e deixamos passar despercebidos pequenos detalhes que o Senhor quer nos ensinar. Esse texto aqui é um texto bastante conhecido, ao qual Jesus estava ali ensinando o povo. Ele esteve com as pessoas ali no monte, qual ensinou as bem-aventuranças. Depois saiu dali, realizou alguns milagres. Realizou o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Após realizar esse milagre, então ele fala para os discípulos: vão para o outro lado, que logo encontrarei com vocês. E engraçado que quando nós vemos esses homens indo para o mar e a tempestade chega, esses homens ficam assustados. Mas só que quando nós vemos a história desses homens, a maioria dos discípulos com certeza vivia da pesca. Então eram homens que conheciam o mar, sabiam exatamente como era o mar. Pedro, um dos discípulos, era uma pessoa que vivia de pesca. Então, quando a tempestade veio na vida desses homens, eles logo ficaram assustados. Eles logo ficaram apavorados. E agora, o que vai ser das nossas vidas? Porque as ondas estão açoitando o nosso barco e nós vamos perecer aqui. E muitas vezes, quando a tempestade vem nas nossas vidas, nós também ficamos igual a esses homens, assustados, com medos. E agora o que vai ser? O que vai acontecer? Como que vai ficar a situação? Mas eles eram homens que conheciam o mar, viviam da pesca e tiveram medo. Então Jesus foi caminhando sobre as águas para encontrar os discípulos. Então, ao encontrar os discípulos, Pedro, o mais ousado, já logo gritou, né? É um fantasma.
E Jesus disse: não, sou eu. E ele, querendo comprovar, disse: mestre, se é o Senhor, então me faça ir até o Senhor, me faça andar sobre as águas também. Então Pedro, com muita ousadia, saiu do barco, pôs o pé na água e andou sobre as águas. Só que em um determinado momento o vento bateu mais forte novamente, e ele se assustou, ele se apavorou, então ele começou a afundar. E Jesus vai e estende a mão para Pedro. Só que o detalhe da palavra que é interessante. Irmãos, quando Pedro afundou, Jesus aqui no texto fala que ele correu para pegar Pedro. O texto não fala que Jesus correu para pegar Pedro, ele apenas estendeu a mão. Ou seja, Jesus estava perto de Pedro na hora que ele sentiu medo. Jesus estava perto de Pedro na hora que ele sentiu a tempestade chegando. Jesus está perto de você no meio da sua tempestade, no meio da sua dificuldade, no meio do seu medo. Ele apenas está estendendo a mão para você, ele não está longe de você. Jesus estava exatamente no local onde Pedro precisava estar. E sabe por que Jesus estava ali, onde Pedro iria afundar? Porque Jesus sabia exatamente até onde Pedro poderia chegar. Jesus sabe até onde você pode chegar. Por isso que Ele nunca vai te dar algo que você não possa ir até onde Ele está. Nunca Ele vai te colocar algo onde você não possa realizar. Nunca Ele vai colocar uma prova na sua vida que você não possa conseguir vencê-la. Jesus, ele sabia exatamente qual era o limite de Pedro, até onde ele conseguia chegar. Jesus sabe até onde você pode chegar. Jesus sabe o seu limite. Se ele ainda não estendeu a mão para você, é porque ele sabe que você ainda pode ir mais além. Jesus estava dizendo: Pedro, eu te conheço, eu sei a sua limitação, eu sei até onde você pode ir, eu sei qual é a sua fraqueza, eu sei qual é o seu momento difícil, mas essa tempestade vai ser para glorificar o meu nome. Pedro, nunca foi sobre você, nunca foi sobre a sua dificuldade, nunca foi sobre o seu nome, mas sempre foi sobre mim. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Nunca foi pela sua qualidade, mas foi pelo meu nome. Então Jesus, ele estende a mão para Pedro. E quando nós lemos o texto, por acaso em algum momento você vai dizer que Jesus, ele colocou Pedro no colo e voltou para o barco? Não. Jesus estendeu a mão para Pedro e juntos eles voltaram para o barco. Então Pedro, ele não andou somente uma vez sobre as águas, mas ele andou duas. Ele andou 2 vezes sobre as águas. E muitas vezes a raiva do diabo não é porque você é fraco, não é porque você não vai conseguir, você acha que não vai conseguir. A raiva do diabo é porque todas as vezes na sua fraqueza, no seu momento de difícil, Deus estará ali do seu lado pronto para estender a mão para você. Ele sabe que você vai tropeçar, ele sabe que você vai falhar, mas ele não desiste de você. Ele não desiste de estender a mão para você. Talvez você esteja se sentindo como esses homens, com medo da tempestade, com medo da dificuldade. Mas ali, Jesus está falando: eu não estou longe, eu estou perto. Eu estou perto. Pode vir a dificuldade, pode vir a tempestade, mas a minha mão sempre vai estar estendida, pronta para te socorrer, pronta para te libertar, pronta para te salvar, pronta para te ajudar. Somente clama pelo meu nome, porque eu conheço a sua limitação e eu conheço a sua dificuldade. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.